Olá, eu sou Daniele Duarte, eu sou médica mastologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de nódulos mamários. Por mais que eles sejam absolutamente frequentes, eles levam a bastante angústia. Por quê? Porque com certeza você já deve ter ouvido uma amiga ou mesmo uma familiar dizendo que conhece alguém que acompanhava nódulo da mama e ele depois virou câncer. Será que isso é verdade? Então, vamos lá. O que são nódulos mamários? Nódulos são massas sólidas dentro da glândula mamária. Elas geralmente têm os mais variados tamanhos e geralmente são de pequenas dimensões. Por mais que eles levem a bastante angústia, eles são absolutamente frequentes. O primeiro motivo, a primeira causa de procura do mastologista é justamente por conta de um nódulo mamário. Quando a gente leva em consideração as estatísticas e as probabilidades, a gente sabe que na maior parte das vezes, nódulos mamários requerem apenas o acompanhamento. Por quê? Cerca de 80% dos nódulos que uma mulher palpa em si, eles são benignos. Geralmente eles são bilaterais em até 5 a 20% dos quadros. Eles são bilaterais porque afinal de contas são reflexos de produção hormonal e as duas mamas estão expostas ao mesmo regime hormonal daquela mulher. Menos de 2% dos nódulos mamários benignos vão precisar de alguma cirurgia ou de alguma intervenção de mastologista propriamente dito, e a gente sabe que nódulos mamários não aumentam em nada o risco de câncer de mama. Tanto mulheres com nódulos quanto mulheres sem nódulos partem daquele risco normal da população de ter câncer de mama. Tá, mas como é que os nódulos se formam? Por que eles existem? Você já viu aqui no canal, no vídeo anterior, a respeito de cistos mamários. Os nódulos nada mais são do que manifestações também de uma produção hormonal feminina sobre a mama. Então, o que acontece? As unidades terminais da mama, elas respondem ao estrogênio e à progesterona dos nossos ciclos. E às vezes essas porções acabam proliferando e fazendo essas massas sólidas. Na enorme maioria das vezes, são alterações benignas do tipo chamado fibroadenoma, que são um aglomerado de células que formam um nódulo de características benignas. Então, são nódulos ovais, homogêneos, que chegam até uns 2, 3, 4 centímetros no máximo e que geralmente estão associadas às outras manifestações das alterações funcionais benignas da mama. Então, é comum a mulher ter um nódulo, aí ter um cisto também, uma queixa de uma dor maior no período menstrual, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico de nódulo, né? O diagnóstico geralmente é feito pelo exame físico, afinal de contas a gente faz durante a nossa palpação mamária. A gente acompanha toda a glândula e às vezes percebe um nódulo ali mesmo, mas com a popularização do ultrassom está sendo cada vez mais comum a gente diagnosticar nódulos mamários em dimensões que até não são perceptíveis no exame físico. Nódulos de meio centímetro, 1 centímetro e meio centímetro, muitas vezes passam despercebido no nosso exame físico. Isso não necessariamente é um problema, afinal de contas, como eu disse, na maior parte das vezes são nódulos de características benignas. Quais são as características de ser um nódulo do bem no ultrassom? São algumas das que eu já falei. Então, são nódulos ovais, com a orientação paralela à pele, então eles são mais alongadinhos, eles são homogêneos, não tem parte sólida e cística, ela não tem sombra e ela tem as bordas todas bem definidas. Habitualmente, eles podem ser vistos também na mamografia, apesar de o intuito da mamografia seja mesmo acompanhar calcificações, que são as manifestações mais iniciais do câncer de mama. Nódulo, às vezes, é perceptível na mamografia, porque afinal de contas é uma massa sólida, acaba atenuando os feixes do raio-x da mamografia. Tá? Como é que a gente faz o acompanhamento de nódulos, né? Geralmente, uma vez que a gente tem um nódulo de características benignas, a gente faz um acompanhamento de 6 em 6 meses por um período de 3 anos. Isso é para ver se ele não vai virar câncer? Não, tá? Primeiro que nódulos suspeitos, né, nódulos sugestivos de câncer, geralmente já começam anormais desde o começo, tá? Então, em vez de ser um nódulo oval, é um nódulo irregular, espiculado, a gente não consegue ver totalmente as bordas, como se fosse uma linha separada. A linha de desenvolvimento do câncer de mama segue por um lado e de fibroadenoma segue do outro. Por que então a gente faz o acompanhamento de 6 em 6 meses? Por quê?
Como eu disse, a maior parte dos nódulos benignos crescem até 3, 4 centímetros. Mas tem uns nódulos benignos que começam a crescer um pouquinho mais, eles são um pouquinho salientes. E aí, nesse caso, a gente precisa fazer o acompanhamento, por quê? Se ele começar a crescer mais de 20%, mais de 30% no segmento, né, por exemplo, ao ano ou a cada 6 meses, a gente precisa talvez fazer uma intervenção, porque pode ser que ele continue crescendo, crescendo, e aí isso vai acabar levando a prejuízo estético, a paciente vai ficar nervosa, ansiosa por conta de um nódulo mamário crescendo, tá bom? Novamente, a presença de um nódulo não aumenta em nada o risco de câncer de mama, é um reflexo de uma alteração funcional benigna da mama e, infelizmente, não existe nenhum tipo de medicação que impeça o desenvolvimento de nódulos. Tanto usar pílula, não usar pílula, usar método hormonal, não usar método hormonal, todos esses acabam sendo indiferentes para o desenvolvimento de nódulos. É como se houvesse uma predisposição. Algumas mulheres têm as mamas mais sensíveis e começam a formar nódulos, cistos e assim por diante. A gente sabe que é comum também história familiar. Então, a mãe às vezes tem nódulo de mama, as filhas ou as sobrinhas também costumam ter. A cirurgia de nódulo mamário é, mais uma vez, de exceção, afinal de contas, a gente faz o acompanhamento de 6 em 6 meses e, confirmando a estabilidade do nódulo, a gente pode voltar só para o rastreamento habitual, então às vezes a paciente nem precisa mais fazer ultrassom de mamas, ela vai fazer a mamografia dela lá com 40 anos, porque uma vez que a gente acompanhou esses 3 anos, a gente confirmou que o nódulo ficou estável, ele não vai mudar depois disso. E se a gente tiver qualquer dúvida, né, de que seja, por exemplo, um nódulo que está crescendo muito, ou se é uma paciente que tem um prejuízo estético importante por conta do tamanho do nódulo, aí sim a gente pode partir para a cirurgia. Mas, de novo, a cirurgia de nódulos mamários benignos é a de exceção, não é a regra. A regra é o acompanhamento de 6 em 6 meses por um período de 3 anos.